A Pedro foi dirigido o título de bem-aventurado. É isso que vamos ver neste 21º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã. É domingo 23 de agosto. E para esse domingo 23 de agosto, a palavra a ser proclamada, a do Evangelho, é Mateus capítulo 16, versículos 13 até 20. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente os discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Esse é um dos textos dos quadros do Evangelho de Mateus, acerca do qual muito já se escreveu, muito se debateu, muito se discutiu. Não é lugar aqui para debates, é uma explicação muito singela do sentido primeiro e orientado à nossa oração. Mas eu gostaria aqui de lhe chamar a atenção, querido irmão, querida irmã, alguns detalhes narrativos que podem ser importantes para a nossa oração, leitura orante. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe. Parece uma notícia, né? Uma informação. Era a região mais ao norte da Palestina, região de abundâncias de nascentes, de vegetação, de plantações, para os critérios da época, de produção de gado, de carne, de alimentos. Uma região próspera, vamos falar assim. Cesareia de Filipe. Filipe era um dos filhos de Herodes, o Grande, aquele que no Evangelho de Lucas mandara eliminar as crianças nascidas em Belém, um homem cruel. E Filipe também seguia as mesmas sendas. Generosidade da natureza, crueldade humana. O Senhor foi com eles para lá. Parece, já falei, o indicativo geográfico e na realidade, desde lá começou o caminho para Jerusalém. Mais ao norte, Jerusalém ao sul, o caminho é longo. O evangelista não descreve essa distância, todavia a salienta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns, João Batista fora eliminado, decapitado por Herodes.
e que teria se reapresentado assim as interpretações mitológicas do tempo. E se alguém se reapresentasse, esse era um sinal de que o Messias tinha chegado. Que estava sua simples presença de alguém redivivo estaria, pela simples presença, a ser o sinal claríssimo de que estava às vésperas a chegada do Messias. Então uns diziam, é João Batista, é Elias, é Jeremias ou um dos profetas, que desaparecido se reapresentava. Logo, logo o Messias então estará aí. Diziam que Jesus era um sinal, ainda não o Messias. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora a conversa é pessoal. O que dizem, quem dizem ser o Filho do Homem? Uma informação. E vós, quem dizeis? Uma interpelação. Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Era esta uma Filho de Deus vivo, ou Deus vivo, uma das mais solenes expressões teológicas da época. O Filho do Deus vivo estava a dizer, em um modo diferenciado, que o Salvador, o projeto de Deus, estava a se realizar nele. Pedro e Jesus, bem-aventurado, não porque perceber em Jesus a presença do Deus vivo e Salvador era algo dedutível de algumas reflexões ou raciocínios ou uma espécie de dedução originada de análises teológicas feitas com agudeza. Perceber que em Jesus Deus se revelava e se apresentava, isso era dom do alto. Pedro é bem-aventurado não por ter sido genial na resposta, mas porque nele, na sua simplicidade de um temperamento impulsivo, que era Pedro, irrequieto até, todavia, a força de Deus, o Espírito de Deus, movia-o a reconhecer que naquele seu mestre, digamos, ele é discípulo, naquele homem de Nazaré, que ele seguia, aí Deus vivo se expressava com em sua humilde e imensa grandeza. E sigamos. O Pai que está nos céus, e também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, pedra. Pedra é a rocha, uma grande rocha, inabalável, firme, inamovível. Ninguém pode tirá-la de lá. Sopram os ventos, venham os terremotos, aconteçam todos os cataclismas, lá está firme, soberana, vigorosa, pedra, rocha. Pedro, Petros, Petra. Petra é a rocha, Petros é uma parte, um pedaço desta rocha. Digamos um tijolo dentro, nos quadros de um grande fundamento de uma construção. Pois bem, a rocha é o próprio Cristo e Pedro é a pedra primeira que está junto do fundamento. Sua presença estratégica no grande quadro de uma edificação. E as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Hades, assim está traduzido. E o evangelista escreveu, sim, Hades. Nunca encontramos inferno escrito na Bíblia. Não encontramos.
Mas agora falo das portas. A porta dentro de uma grande muralha e dentro de uma grande fortaleza é o lugar mais fraco. Por isso os defensores de uma fortaleza se concentram na porta, não entram por outro lugar. É defendida. Mas querem sempre as potências adversárias. O Hades é o lugar da morte, o lugar das trevas, o lugar de tudo aquilo que quer sintetizar inimizade com o humano e com a humanidade. As potências que fazem mal à humanidade não têm força contra a igreja, não porque Pedro é forte, mas porque a rocha não é movida e a força que sustenta não vem de uma pedra, Pedro, mas daquela rocha que dá retaguarda a qualquer outra potência, dá retaguarda contra qualquer outra potência adversária. Eu darei as chaves do reino dos céus, o que ligares será ligado, o que desligares será desligado. Expressão dos rabinos. A chave, na cultura judaica, não é para abrir e fechar. A chave é para abrir a porta e mantê-la aberta. Darei as chaves do reino dos céus com Pedro. E quem o seguir vai encontrar sempre as portas do reino dos céus abertas, porque as chaves foram colocadas e confiadas ao discípulo, vamos dizer assim, ao primogênito dentre os discípulos e dentre os apóstolos. Nós católicos vemos na figura do Papa Francisco, Papa Francisco, tão condenado e criticado por quem não entende o sentido da Sagrada Escritura. Papa Francisco exerce hoje o munus, o ministério começado com Pedro. E quem crer com Pedro encontra portas abertas para o reino dos céus. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Então, vamos lá, meu irmão, minha irmã, agora sim para a parte orante deste nosso programa, vamos chamá-lo programa Leitura Orante da Palavra. Para orar é algo, como disse o Senhor a Pedro, não a carne e o sangue, mas o Pai. Vamos então preparar a nossa interioridade para que a inspiração que aflorar seja a resposta da nossa interioridade à graça e ao dom do Espírito de Deus que acompanham os nossos passos nestes momentos e nestes minutos. Queira, pois, recolher-se, façamos isso juntos, tentando afastar, distanciar, afugentar aquelas realidades que podem tornar dispersiva a nossa mente e a nossa inteligência. Vamos respirar profundamente, é com o corpo que oramos, vamos prepará-lo. Queira respirar profundamente, uma vez, ainda outra vez. Queira também, concentrado, concentrada sobre si mesmo, sobre si mesma, sentir os seus pés
olhos fechados, sinta o seu pé direito. Pode ser algo tão comezinho, não é oração ainda, mas é cuidar, preparar-nos para orar. O seu pé esquerdo agora, queira senti-lo. A sua perna direita, desde a parte de baixo até a parte superior da sua perna direita. Podíamos quase rir, ou então é uma maneira, sim, de mantermos-nos concentrados. A sua perna esquerda agora. Volte a observar a sua respiração. Sinta o ar passar pelas narinas, chegar à garganta, na traqueia tomar o rumo dos pulmões. E os pulmões inflados, como este corpo precisa do oxigênio, também nossa interioridade, ou podemos dizer nossa alma, antigamente se dizia assim, e não perdeu valor essa linguagem, como se nossa alma estivesse impregnada da força do alto, do Espírito Santo. Silêncio para sentir-se. E agora sim, vamos pedir que o Espírito Santo venha orar em nós. Venha orar conosco. Vinde, Espírito Santo, força do próprio Deus, amor de Deus Pai e de Deus Filho, pessoa viva, força viva do alto. Vinde orar em nós, mover-nos à oração, mover-nos ao encanto pela palavra e por aquilo que Jesus Cristo, o revelador do Pai, quer nos mostrar de Deus mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O terceiro passo, fazemos sempre assim, é um ato habitual já, é um ritmo melhor, habitual, é reler o texto com a imaginação. Muitas vezes já repeti que imaginar não é o mesmo que fantasiar. Imaginar é criar as imagens que o texto inspira ou propõe. Jesus foi com os discípulos para Cesareia de Filipe, região rica, campos, natureza, paisagens. O Rio Jordão nasce lá. As nascentes jorram com generosidade e o rio faz seu percurso. É possível ver o rio, vegetação exuberante, pássaros a cantar, pequenas vilas, um nível importante de vida, IDH, usando a linguagem de hoje, um poder político forte. Tudo faz sugerir sucesso. Quem dizem os homens que eu sou? Vamos imaginar o Senhor, quem sabe em alguma nascente, dentre as muitas que por lá havia, junto de uma destas. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um discípulo fala, outro complementa. Podemos vê-los. Alguém deles toma água, volta. E o Senhor a perguntar. E eles a dizer, Elias, Jeremias, João Batista.
Um parece mais apressado que o outro em responder. E vós? Vamos tentar imaginar, na pergunta que o Senhor lhes dirige, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora é muito mais pessoal. Um olha para o outro, entreolham-se. Pedro, sempre o mais expansivo e espontâneo, tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Talvez nunca tinham falado assim. É a primeira vez que os evangelistas reportam esta expressão. O Filho de Deus, do Deus vivo. Um Deus que faz viver, ou seja, com Ele, com Jesus, a vida de Deus encontra expressão efetiva, concreta, operativa. Podemos até perceber que ante a resposta de Pedro, Jesus tem um brilho na face. Bem-aventurado Pedro. Simão, filho de Jonas, porque perceber isso é dom de Deus. Pedro, bem-aventurado. Mas Pedro fala em nome dos discípulos todos. Qualquer um que percebe em Jesus o Filho de Deus, que o acolhe, que o reconhece Filho de Deus, isto é um dom que procede do alto. Então, Pedro, podemos até ouvir a voz do Senhor a lhe dizer, aquele pescador, provavelmente analfabeto, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Talvez Pedro nem compreendesse tudo aquilo. O leitor cristão dos anos 85, a quem Mateus se dirige, até podia compreender mais. O pescador nem percebia a grandeza de sua vocação e missão. Provavelmente não. Mas escolhido. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Vamos a um novo passo. E agora estamos lá. Somos um daqueles. Lá em Cesareia de Filipe, região generosa, exuberante, abundante, muito sucesso. Poderíamos nos impressionar como regiões maravilhosas, cidades bonitas, tudo muito ordenado, quem sabe? E tanta violência. Como outrora, também agora. Quem dizem os homens? Poderíamos aqui imaginar como é que o vemos, como é que vemos a figura de Jesus. Como outros veem melhor, o que dizem os outros? Mas muito mais. E você, como se o Senhor Jesus estivesse a olhar para mim, para você. E você, Senhor Bispo. E você, coordenador de catequese. E você, cristão que crê. E você, cristã, que se aproxima de tanta gente. E você que quer crer, quem sou eu? O Senhor está a me olhar, está a pedir a mim uma resposta. E agora é o momento de eu lhe falar. Imagine o Senhor Jesus a olhar para você, eu olhando para mim, o que represento em sua vida? É a hora de eu lhe dar uma resposta. Depois da resposta, fazer a minha oração ao Senhor Jesus,
que tenho diante dos olhos e que se faz ver na palavra do Evangelho. É o momento da minha oração agora. Silêncio, porque o Senhor quer me escutar. Vou falar a Ele.